Nihao, pessoas que estão me cobrando um monte de react, tudo bem com vocês? Então, gente, vocês estão vendo esse palco aqui? Os caras estão montando na frente do meu hotel. Então eu tava até pensando em fazer react, porque, pô, saiu o vídeo do Mamãe Falei, do Jones Manuel, do Gustavo Machado no Inteligência Limitada. Mas não dá porque os caras estão testando o áudio ali no palco. E aí do nada fica uma barulheira infernal dentro do hotel, até por isso que eu saí agora, né? Eu saí dar uma caminhada, tomar alguma coisa e gravar um vídeo. Eu vou fazer react com calma de todos esses vídeos que eu falei, principalmente lá do Mamãe Falei e do Gustavo, porque eles tratam mais de China, né? O Jones Manuel foi mais uma surra no tal do Wilker Leão lá, coitado. Esse cara é masoquista, só pode, né? Pra ir debater com o Jones Manuel. Vamos pegar um caldo de cana aqui? Vamos. Não só eu vou pegar um caldo de cana, olha só quem vai pegar um caldo de cana também. Corre, ratinho. Corre, ratinho. Ele tá fingindo que ninguém não é com ele, né? É, não, de ir pegar o caldo de cana ali, né? Um rato correndo de um lado pro outro, não, né? Pelo menos não me deixa ver o rato, né? Então, antes de começar a falar de China, eu acho que o Gustavo é um cara muito, muito foda com relação ao marxismo, até porque o João Carvalho e o Jones Manuel também acham isso, né? Ambos já falaram que o Gustavo tem um conhecimento muito grande disso. Se eu não me engano, o Gustavo tem um doutorado de filosofia, então ele realmente entende muito dessa parte da filosofia. Agora, quando ele vai falar de China, ele dá umas derrapadas, cara, que é assim, ó, na Wikipédia ele já ia saber que não tá certo o que ele tá falando. E lá no Vilela, ele diz que boa parte dos trabalhadores de fábrica da China ainda moram em dormitórios, que seriam galpões nas fábricas, e não é verdade, tá? Primeiro que é cerca de 8% dos trabalhadores que ainda moram em dormitórios. Segundo que os dormitórios não são galpões, são prédios com quartos. Alguns têm quartos individuais, que aí a pessoa paga um pouco mais caro. De modo geral, as pessoas dividem quartos com 4, 6 pessoas, dependendo da fábrica e dependendo do quanto a pessoa quer gastar com esse dormitório. E por que existem esses dormitórios? Porque lá na China, e eu estou no Vietnã, até semana que vem eu vou ficar aqui no Vietnã, lá na China tem um sistema Hukou, que eu vou explicar depois, porque é outra canelada que ele dá direto. Então as empresas fizeram esses dormitórios para os caras poderem viver, normalmente as fábricas, né? Porque era uma massa de gente muito grande se mudando para as grandes cidades, apesar de que é proibido se mudar, né? Se mudando para as grandes cidades para trabalhar nas fábricas. Esses dormitórios têm um custo, normalmente aí 200, 300 RMB, depende muito da fábrica, né? Tem fábrica que não cobra, tem fábrica que cobra, depende do quarto, se a pessoa quer dividir o quarto, se a pessoa quer morar sozinho, se a pessoa é um gerente, que gerentes aí vão ter quartos diferenciados, se a pessoa está levando família, depende de bastante coisa. E obviamente, isso é muito mais barato, né? Ele até fala ali, é como você não tem escolha, porque na fábrica é 300 e fora da fábrica é 2.000 e pouco. Na verdade, fora da fábrica, nessas regiões de fábrica, dá para achar apartamento por 800 RMB. E não é como se o cara não pudesse pagar, porque o cara ganha tipo 5 mil, 6 mil. Obviamente o cara quer economizar dinheiro, porque muita gente sai de uma província para outra para trabalhar em fábrica, e o cara tá ali para ganhar dinheiro. E aí como é que eu sei disso? Porque as fábricas que eu trabalhei na China tinham dormitórios, cara. Todas elas tinham. Então eu sei dos custos, eu sei como é que é o processo, eu sei o que os caras precisam fazer. Inclusive eu conto num vídeo aí que na fábrica que eu trabalhava, as crianças dando oi. Na fábrica que eu trabalhava, descobriram que tinha um esquema de aposta dentro do dormitório, a galera foi demitida. Então assim, eu sei como é que é isso aí, eu também sei a questão de custos, porque eu lembro na fábrica que eu trabalhava em Zhejiang, os gerentes não moravam no dormitório porque eles não queriam morar lá, eles moravam em volta. Eles pagavam uma mixaria de aluguel para morar no apartamento. Só porque os caras ganhavam bem mais, né? Essa mixaria, essa diferença, faz diferença para um operador e para o gerente que ganha bem mais não faz, né, cara? Então o cara compensa pagar um pouquinho mais. O cara preferia morar perto da fábrica. Então ele pagava muito menos do que eu, que morava mais próximo do centro. Então sim, ainda existem dormitórios. Não é para boa parte dos trabalhadores chineses. Sim, é um custo muito baixo que pro cara compensa, porque, né? E pra empresa também compensa, né, cara? Porque o cara não precisa ficar preocupado em caçar apartamento, né? O cara tá vindo de um outro estado, uma outra província, o cara já não precisa, é uma preocupação a menos, ele já sabe que ele já vai ter uma casa. Pelo menos, nem que ele fique por 1 mês, 2 meses. Tipo, se eu quisesse, eu poderia ter morado num dormitório. Eu não fazia porque eu não queria, né? Não tinha, não era concebível para mim isso, né? Então, assim, olha o caldo de cana, vamos ver se a gente pega um caldo de cana. Oh, hello, olha o caldo de cana. Deixa eu ver o que eles têm aqui. Caldo de cana com abacaxi. Yes, with pineapple? Pineapple? Yes. Vai fazer um caldo de cana aqui, peraí. Pô, tem que pegar minha carteira.
Aí enquanto ela tá fazendo o caldo de cana ali, deixa eu terminar, né? Então pra mim não era interessante morar num dormitório, mas eu poderia ter feito se eu quisesse. Porque é um valor muito baixo, porque é cômodo, fica dentro da empresa, eu saio do almoço, eu posso dormir no quarto, porque um monte de gente faz isso, inclusive, né? Conheço gente em fábrica que paga o dormitório só para ter um lugar melhor para dormir durante o almoço, porque é muito barato o dormitório. Então não é como se a empresa abrisse um galpão, metesse um monte de beliche lá dentro e os caras morassem lá, né, cara? Porque essa é a impressão que dá quando ele fala isso lá no Inteligência Limitada. E não é assim. Aí ela tá fazendo o suco de abacaxi lá primeiro, depois vai fazer a garapa aqui pra misturar. E o cara tira o gelo direto do saco aqui, né? Que saudável, né? Na verdade não, gente. Na verdade eu que me enganei. Porque lá naquele do rato, eles têm caldo de cana com outras coisas. Com abacaxi, com goiaba, com tomate, sabe? Aí eu achei que aqui era a mesma coisa, mas na verdade não. É só um suco de abacaxi. E tá bom também. Era realmente só suco de abacaxi mesmo, mas também tá tranquilo, né? Geladinho é bom, pô. E aí a gente vai para talvez a maior mamadeira de piroca que tem na China hoje em dia, que é a questão do Hukou, né? Nossa, os chineses não podem se mudar, porque tem um passaporte interno, porque precisa de autorização do governo. Meu Deus do céu, mano, 2025, eu já fiz tanto vídeo sobre essas coisas e os caras ficam repetindo as mesmas ladainhas, cara. Pô, Gustavo, assiste meus vídeos aí, mano. Dá uma moral aí, cara. E para de repetir essa baboseira, maluco. O sistema Hukou é um sistema muito antigo, mas muito antigo. Eu já falei isso em vários vídeos. Que era usado até para controle de impostos, pagamento de impostos, saber quantas pessoas moravam em tal região, quantos grãos de arroz os caras tinham que produzir. Mas isso assim, mais de 1000 anos, cara. Não é um negócio que começou durante o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista usa essa base do Hukou para fazer esse controle, porque em 1949 o país tinha 550 milhões de pessoas, em 1980 tinha mais de 1 bilhão. Então, para evitar que a China se tornasse uma nova Delhi, por exemplo, existiu esse controle. Não quer dizer que as pessoas não iam, porque a grande massa de população da China mora nas cidades grandes. A gente tem aí Shenzhen, cara. Shenzhen é uma cidade, era uma vila com 50 mil pessoas e hoje tem lá 12 milhões de habitantes. É tudo gente, não tudo, né? Mas boa parte é gente que sai das outras cidades e vai morar em Shenzhen. Ai, nossa, o governo teve que autorizar todo mundo. Não, né? Pelo amor de Deus, cara. A pessoa pode, se ela quiser, ir para uma outra província, e lá, se a pessoa arrumar um trabalho, ela consegue pegar um trabalho, se mudar e manter o Hukou dela na província original. Sabe por quê? Porque eu trabalhava com gente que fez isso, cara. Pô, eu trabalhava com várias pessoas que o Hukou dele estava registrado em outras províncias. O Hukou é tipo um comprovante de residência. Cara, sabe onde é que tem isso? Na Alemanha, na Itália. Sabe, tudo quanto é lugar, assim, vários países tem isso, tem esse tipo de registro. E o Hukou do cara estava registrado em outra província porque ele tinha benefícios do governo naquela província. Aí o Gustavo fala que aí o cara não tem acesso a nada. Tanto não tem acesso a nada que um desses caras que trabalhava comigo, ele fez tratamento de câncer em Guangzhou, tá? No nariz, tinha câncer no nariz. Ele fez o tratamento no hospital de Guangzhou e fez acompanhamento na cidade que a gente morava, em Jiangnan, sendo que o Hukou dele está registrado em Hunan. Assim, sabe, não faz sentido, cara. E sim, ainda existem algumas limitações. Por exemplo, se ele tiver filha em Jiangnan, a criança não vai poder estudar na escola pública, tem que ser na escola privada, sabe, umas paradas assim. Mas o problema é quando o cara generaliza o negócio de não, você precisa de um passaporte interno, cara. Mas ninguém usa mais isso, cara. Pelo amor de Deus, 2025, mano. Quando eu trava lá na outra fábrica e eu falei que o pessoal pensa essas coisas assim, né? Não, porque vocês precisam de uma autorização do governo, não sei o que. Os caras começaram a rir, maluco. Porque não é assim, né? Nem pra se mudar, nem pra viajar, nem nada, sabe? E aí o meu problema é que o cara vai no Vilela e fica espalhando uma parada dessa. E é o que eu já falei, é coisa que a Wikipédia responde, cara. Os meus vídeos responde, assiste aí, Gustavo, bora me dar uma força, sabe? Assiste os vídeos, e não tem a ver com ser defensor da China, porque ele fala disso, daqui a pouco vem os defensores da China. Não é isso, mano. É defensor da realidade, é defensor da verdade, né? Acho que a nossa função, principalmente a dele como marxista, que é o pessoal aí da materialismo histórico dialético, é tratar da realidade, não é? Então, a realidade hoje é essa. Não precisa, cara. Não é assim que funciona. Empresas muito grandes, tipo a Huawei, quando eles precisam recrutar gente, eles contratam empresas de recrutadores, essas empresas vão lá em vilas, cidades menores, e eles recrutam as pessoas. Aí enchem uns busão,
leva lá para Shenzhen, ou sei lá onde é que eles têm fábrica, e o pessoal trabalha. Vocês acham que eles vão no governo? Todo mundo, tipo a cidade do iPhone, que tem 250 mil pessoas trabalhando só para produzir iPhone. Vocês acham que eles vão pegar, tipo, visto para todo mundo? Não faz sentido, mano, é sério, de verdade, hoje em dia não é mais assim, os caras têm acesso à saúde pública, como eu falei, existem algumas limitações, mas o controle não é mais dessa forma, até porque a população está caindo. Então a realidade da China hoje é completamente diferente da realidade da China de 1980, quando essas coisas foram reforçadas mesmo no país, né? Aí o cara me fala que o Partido Comunista da China é o único partido legal autorizado pelo governo. Pô, bicho, 2025, cara, tem 9 partidos na China. Tem deputados desses outros partidos que participam lá, como é que chama? Do Congresso Nacional do Povo, cara. Que eles se reúnem a cada não sei quantos anos para fazer as votações e analisar as leis, etc. Tem delegados de outros partidos. Eu trabalhava com gente que era membro da Kuomintang, né? Era membro do partido da Kuomintang. Kuomintang é um partido aquele que perde a revolução, a guerra civil e foge para Taiwan, mas uma ala esquerda da Kuomintang continuou na China. E tinha gente de um outro partido que eu esqueci o nome, que são 9 partidos, eu não lembro o nome de todos. Então assim, cara, pô, esse é o tipo de erro, de canelada que em 2025 não dá mais, né? O cara falar que legalmente só o Partido Comunista da China pode operar na China. Não, cara, não é. Só que todos os outros partidos, eles têm que seguir a liderança do Partido Comunista Chinês. Isso sim, está na Constituição da China. Mas pode existir outros partidos? Pode. Tanto que existem 9. E tem coisa que o Gustavo tá só mentindo mesmo, tá? Como dizer que o Mao Zedong foi armado até os dentes pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é só mentira. Isso é só mentira. É tanto mentira que tem um documento dos Estados Unidos que quando eles perdem a China, eles fazem um relatório lá em 49 já, antes da guerra acabar, eles preparam um relatório para dar satisfação e explicar como que eles perderam a China, porque esse era o raciocínio, tá? Eles entendiam que eles tinham perdido a China. E na verdade, não, eles ajudaram o Chiang Kai-shek. Eles deram armamento para o Chiang Kai-shek. Eles deram um apoio muito pequeno ao Mao Zedong, mas desde 48, quando começa a rolar conversa para reunificação e de repente ter uma China governada pelos 2 países, os Estados Unidos falou, a gente não vai apoiar nenhum governo que tenha os comunistas no poder. Então isso que ele falou, cara, é só mentira, isso não existe nos documentos dos Estados Unidos. Eu li o relatório inteiro, mil sei lá quantas páginas, não tem, cara, não tem. Eles não ajudaram os comunistas. É tão mentira que os Estados Unidos deixam o Japão crescer na China porque eles tinham a intenção de que o Japão fosse lutar contra a União Soviética. Porque o Japão teve uma guerra com a Rússia em 1890 alguma coisa, o Japão vence essa guerra, e aí depois vem a União Soviética, e os Estados Unidos pensam assim, bom, o Japão está crescendo ali, é uma ajuda contra a União Soviética. Então eles deixam, né? Eles dão um certo apoio logístico, financeiro, não direto com arma, né? E não foi assim, né? Mas com o Chiang Kai-shek foi. Com o Chiang Kai-shek, os Estados Unidos deram arma, treinamento, dinheiro, só não colocaram os soldados diretamente, assim, muitos soldados na China, porque eles tinham medo, mas fizeram isso, né? Durante a Segunda Guerra Mundial e depois durante a Guerra Civil. Apesar de que eles não gostavam do Chiang Kai-shek, eles queriam matar o Chiang Kai-shek, substituir ele, mas não tinha ninguém melhor para botar no lugar. Então isso aí que o Gustavo falou é só mentira, tá? De verdade. Os caras literalmente deixaram o Japão crescer para atacar a União Soviética. Imagino que eles iam dar arma pro Mao Zedong. O Mao Zedong, ele se arma. A grande mudança do Partido Comunista Chinês é, após a queda do exército japonês, que era a principal força japonesa, era o que estava na Manchúria, quando eles perdem para a União Soviética, muito do que ficou para trás, de armamento, tanque, avião, a União Soviética dá para os comunistas. E isso sim alavanca o poder dos comunistas da China, porque os Estados Unidos não queriam que isso acontecesse. Os Estados Unidos fazem vários voos para mandar gente do Chiang Kai-shek para tentar pegar esses armamentos, esses suprimentos antes dos chineses, dos comunistas, antes dos comunistas, e deu errado. Eles chegaram depois. Se os Estados Unidos estivessem ajudando o Mao Zedong, eles tinham deixado o Mao Zedong pegar todo aquele armamento que não aconteceu, né? A gente sabe que não aconteceu. E aí, nessa época, o Mao Zedong já tinha começado a fazer reforma agrária em Yan'an, que é onde eles engrossam, né, as fileiras do Partido Comunista Chinês, e vai ter mais de 3 milhões de pessoas.
Pô, eles já tem as pessoas motivadas. Mete a mão no monte de armamento japonês, maluco. Não tinha mais chance pra Kuomintang. Tive que esperar a chuva dar uma aliviada, porque choveu pra caramba, cara. E ainda tá pingando aqui. E aí, num outro momento do vídeo, ele fala sobre empresas estatais, empresas privadas e tal, e ele dá uns números lá que não faz muito sentido. Por exemplo, 29 empresas 100% estatais. Mas, que eu me lembro, assim, são mais de 50 conglomerados estatais. Conglomerado, não é nem empresa, conglomerados. Isso a nível nacional, né? Quando a gente vai falar de empresas mistas, que ele dá um outro número lá, da casa de dezenas, empresa mista aí a nível federal, nível provincial, nível municipal, são mais de 100 mil, cara. 100 mil empresas. Eu não sei de onde é que ele tirou aqueles números. Que é tudo na casa de centenas, assim, né? E aí tem uma lista de empresas que seriam 100% privadas. De cara tem a BYD. Só que um dos maiores acionistas da BYD é o governo de Shenzhen. Então, é no mínimo uma empresa mista, então, né? Porque não tem como ser 100% estatal. E várias das outras empresas que ele lista ali, tipo Meituan ou Didi, ou tem participação de empresas do governo, ou o governo não tem ações, mas o fundo de pensão do não sei o que do governo, sabe? Eles têm alguma ligação dessa forma, ou o próprio governo tem ingerência na empresa. Por exemplo, uns anos atrás, a Didi teve um problema com vazamento de dados. E eles estiveram sob investigação aí por mais de um ano. Por mais de ano, por mais de ano a Didi não pôde aceitar novos clientes registrados no aplicativo. E aí depois eles tiveram que pagar uma multa de 10 bilhões de renminbi. Se eu não me engano, foi algo nesse valor, assim. Todas as outras empresas, inclusive a que eu trabalhava, a Haier, por mais que não tenha uma participação estatal nas ações, tem uma influência direta do governo. E talvez o caso mais emblemático seja o da Tencent, que é uma empresa estatal, mas anda assim com o governo. Por causa do WeChat, por causa do WeChat Pay, por causa de um monte de coisa que funciona ali, que é conectado direto com o governo. Tanto é que agora começou a pingar de novo, que a minha câmera não é a prova d'água. O governo está falando de ter um RH digital, um RG digital, que vai funcionar dentro do WeChat. Então, assim, é óbvio que a Tencent é obrigada a trabalhar com o governo e aceitar o que o governo mandou. Pô, caiu um aguaceiro de novo, eu tive que me esconder aqui. Coincidentemente, eu estava na frente de um bar quando começou a chover, né? E se isso não é destino, eu não sei o que é. Mas então, voltando ali ao assunto, né? Então tem um monte de empresa que o governo, mesmo que eles não tenham participação acionária, eles intervêm. Que é o caso da empresa que eu trabalhava, a Haier, né? Então, isso tem crescido cada vez mais durante o governo do Xi Jinping. Essa participação, tanto a participação acionária em empresas, como o governo comprando empresas, nacionalizando empresas, como o governo intervindo em empresas, né? Na China, eles falam que o Xi está levando o partido cada vez mais para a esquerda. Inclusive, a grande resistência ao Xi Jinping é a ala de Xangai do partido, né? Que é o pessoal que é mais, como é que eu chamaria? Comunista liberal? Não sei, cara. É o pessoal de Xangai que é livre mercado, essas fitas assim, sabe? E aí ele entra naquela discussão de sempre, será que a China é socialista? E, quer dizer, ele já disse que não, né? A China é capitalista selvagem, né? O pior capitalismo que tem no mundo. Sendo que gente como o Elias, que pesquisa a China há 30 anos, afirma o contrário, né? Então, sinceramente, eu fico com o Elias, porque, né, o cara, a vida dele é pesquisar a China. E o Gustavo, por mais que ele entenda de marxismo, ele não entende China, tá? Não entende. E pra mim, cara, o meu maior problema com essa galera dos marxistas aí em geral é essa história de não, porque o Trotsky isso, porque o Lenin aquilo, porque o Hegel aquilo. Meu Deus do céu, mano, sabe? É uma punhetação de... Não, porque de acordo com as regras do livrinho não sei das quantas, isso aqui não é socialismo. Pô, bicho, sério? Os caras escreveram as paradas tipo 200 anos atrás e aí tá nisso ainda de... Não, porque veja bem, isso aqui não encaixa no socialismo. Tem uma galera que fala dessas coisas que às vezes parece seita, maluco. Parece comportamento de seita. E sério, fica essa coisa de trotskista versus leninista versus não sei o que e não sei o que. O cara, não dá, né? Porque parece religião, vê se não parece religião. Porque tem lá a Bíblia, e aí tem um monte de interpretação da Bíblia. Aí tem um Karl Marx lá que escreve lá as paradas dele sobre marxismo. E tem uma galera que interpreta diferente, e cada interpretação é uma vertente diferente de socialismo, comunismo, sei lá. Parece religião, maluco. Que é também o que cai no argumento dele de
porque o Partido Comunista da China é comunista só no nome. Ah, é porque o comunista da Rússia também era comunista nas atitudes, né? A gente vê que a Rússia realmente atingiu o comunismo, não tinha Estado na Rússia, né? Ah, então é isso aí, minha gente. Eu vou tentar chegar no meu hotel, que chove, para, chove, para, chove, para. E eu tô com os braços cansados já de segurar essa câmera. E a câmera também não é uma prova d'água. Daqui a pouco ela vai molhar aqui, eu vou estragar minha câmera. Se tudo der certo aí, quando eu voltar pra casa, eu começo a fazer react desses vídeos aí, até com mais calma, pra argumentar melhor, né? Não ser no meio da chuva aqui no Vietnã.